belíssimo louvor. Agora sim, vamos ao grande assunto. Princípios de educação de filhos. Princípio de educação de filhos. Caros pais, é importante que os pais saibam que os filhos são o resultado do treinamento que recebem de nós, de vocês, pais. O filho reflete o pai. Se nós queremos ter filhos muito bem educados, filhos que vão servir muito no futuro, nós, os pais, precisamos começar treinando eles, preparando eles para este, então, grande futuro. Os nossos filhos precisam ser alguma coisa refletindo a nós, os pais. E hoje eu trouxe alguns princípios, por conta do nosso tempo, iremos conversar pelo menos alguns 3 e darei lá mais no final algumas dicas de treinamento eficaz, treinamento focado para os nossos filhos. Qual é então o primeiro princípio? O primeiro princípio para a educação dos nossos filhos. Qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é criar os filhos no temor do Senhor. Crie seus filhos no temor do Senhor. A Bíblia Sagrada fala no livro de Efésios, capítulo 6, melhor dizendo, no versículo 4, vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, para que não percam o ânimo, mas criai-o na doutrina e na admoestação do Senhor. Como é que os pais devem, então, educar os filhos? O primeiro princípio aqui é criar os filhos no temor do Senhor. O pai precisa ser o exemplo. O primeiro exemplo, o homem temente a Deus tem de ser o pai, para que o filho veja conforme o pai teme a Deus, do jeito que o pai busca a Deus e o filho imite. Mais do que ensinar o filho o caminho em que deve andar, é ensinar o filho no caminho em que deve andar. A Bíblia fala, ensine o menino no caminho, não é o caminho. Existe uma diferença entre ensinar o caminho e ensinar no caminho. O que é então, Pastor Sabuena, ensinar o caminho? Ensinar o caminho é como? Ensinar o caminho é falar para o filho, meu filho, o caminho é esse, vá para cá. Ensinar no caminho é o pai dizer, meu filho, o caminho é este, vamos para aqui. Então, o filho vai seguindo as pisadas do pai, porque o pai está ensinando ele no caminho. Então, o pai tem que ser o exemplo. O exemplo. Este é o primeiro princípio. Crie seus filhos no temor do Senhor. A criança, o filho, ele tem que saber desde cedo o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Tudo isso tem que aprender com quem? Com o pai. Então, prezado pai, por favor, preste atenção a esses detalhes do seu filho, porque ele está aprendendo com os senhores. O segundo princípio de criação e educação dos filhos é qual, Pastor Sabuena? Crie um ambiente saudável onde os seus filhos possam crescer bem. Crie um ambiente saudável onde os filhos possam crescer bem. Quando eu falo ambiente, falando de ambiente, eu estou a falar do lugar, o meio, a escola que o filho frequenta, o bairro que o filho vai morar, o ambiente da casa, os amigos que ele vai com ele vai andar, etc. Este ambiente tem de ser criado pelos pais, tem que ser preparado pelos pais, porque sinceramente tem pais que não sabem com quem o filho está andando. O filho aparece com o iPhone em casa, não é o pai quem comprou. Papai, o senhor sabe onde é que esse menino tirou esse iPhone? O filho, ele está aprendendo tanta malandragem lá fora, tanta coisa errada lá fora que nunca aprendeu com os pais. Por quê? Porque o ambiente onde o filho está
não é um ambiente saudável. O que os pais devem fazer? Os pais precisam criar um ambiente. O ambiente treina muito os nossos filhos. O ambiente treina os filhos. Então, caríssimos pais, prepare este ambiente saudável. Você quer ter um filho que vai lhe dar orgulho amanhã? Eis a oportunidade de criar um ambiente saudável para os seus filhos. Estamos? Então, crie esse ambiente. Supervisione o menino, a menina. Essa menina já tem agora 14 anos. Essa menina já tem agora 15 anos. Esse rapaz já é agora 13, 14, 15 anos. E está agora na segunda crise, não é? Do ser humano, que no caso é a adolescência. E é a crise mais perigosa. Os pais, se não tiverem um ambiente saudável para os filhos aprenderem, eles vão aprender com a vida. O mundo vai ensinar os nossos filhos. Então, pais, devemos prestar atenção naquilo que estamos a passar para os nossos filhos para não perdermos os filhos. Nós não vamos perder os nossos filhos, não mesmo. Então, papai, crie esse ambiente saudável. Qual é a igreja que os meus filhos vão congregar? Qual é a escola que os meus filhos vão estudar? Quem são os amigos dos meus filhos? O que o meu filho tanto faz na internet? Tem internet em casa, o mundo hoje, o mundo virtual. Pai, o senhor sabe o que o teu filho faz tanto tempo na internet? O que o filho está aprendendo com a internet? O que o filho assiste até altas horas da noite? O que ele vê? Pai, já viste no telefone do teu filho quais são as imagens que estão lá? Quais são as músicas que ele ouve? Porque tudo isso influencia os nossos filhos, negativamente ou positivamente. Nós, os pais, precisamos prestar máxima atenção para não perdermos os nossos filhos. Cuidado, pai, Satanás está de olho no teu filho. O diabo quer destruir a tua casa, a tua família, a começar pelos teus filhos. Portanto, crie esse ambiente saudável para que os filhos possam crescer bem. O terceiro princípio de educação de filho é treinamento. É isso mesmo. O treinamento tem de ser focado. Se foque no treinamento. Os meninos precisam se treinar. Por exemplo, a fase mais perigosa do ser humano é a fase da adolescência. Antes da criança ou filho chegar à adolescência, ele tem de ser preparado para enfrentar esta grande fase chamada adolescência. Esta preparação é o que eu chamo de treinamento, mas é um treinamento focado. Eu quero dar aqui algumas dicas para poder treinar focadamente o teu filho. Como é que você deve treinar focadamente o teu filho? Algumas dicas. Primeiro, treine o teu filho a frequentar regularmente a igreja. Agora tem um problema aqui. Pai, o pai não vai à igreja, né? A mãe também não vai à igreja. Onde é que os senhores pensam que os filhos vão? Se o pai não puxar o menino para a igreja, alguém vai puxá-lo. Saiba disso. Então, qual é a igreja que os meus filhos vão congregar? Os pais precisam se preocupar com isso. Eu não vou na igreja. Você fala muito mal das igrejas. A senhora fala muito mal das igrejas. O pai fala muito mal das igrejas. O filho está ao lado. Onde é que o filho vai congregar? Quem será esse menino no futuro que não crê em nenhuma igreja? Os pastores são falsos. Esses profetas são falsos. Todos são falsos. E esse menino? Então, primeira coisa, treine o seu filho a frequentar regularmente a igreja. Isso é muito importante. Segunda coisa, treine o seu filho a ter vida devocional, ou seja, a ter uma devocional todos os dias. Tem pais que não sabem o que é devocional. É verdade. Por quê? Porque não são cristãos, eles não sabem o que é vida com Deus. Devocional, caro pai, caríssima mãe, é vida particular com Deus, é vida com Deus. Para que o meu filho tenha uma vida devocional, uma vida ativa com Deus, ele tem que copiar a quem? A mim. Porque o meu filho está de olho em mim como pai. Se o pai não tem tempo para orar, a mãe não tem tempo para orar, o pai não vai à igreja, o teu filho nunca surpreendeu você a ler a Bíblia.
a estudar a Bíblia, ouvir uma pregação, ouvir um louvor. A filha nunca surpreendeu a mãe de joelho, orando. O que a senhora acha que essa menina está a aprender? Muita coisa com a senhora, quase nada. Então, as crianças, os filhos precisam aprender a terem devocional. As crianças têm que ter devocional. Então, treine o seu filho a ter devocional todos os dias. Treine o seu filho a ter devocional todos os dias. Vida com Deus todos os dias. As crianças precisam aprender sobre batalha espiritual desde cedo. É muito importante isso, pai. É muito importante isso, mãe. Elas têm que aprender desde cedo que tem algumas lutas que a gente só vence orando. A gente só vence buscando a Deus. E as crianças não sabem disso. Os pais têm que tomar a iniciativa para que os filhos sigam, então sejam campeões, grandes vencedores no futuro. Porque eles aprenderam a ter devocional. Estamos, papais, mamães? Muito obrigado. Então tem aqui o terceiro, o número 3, o terceiro ponto. Treine o teu filho a crer em outras entidades superiores. Tem criança que não respeita mais ninguém além dos pais. Sabia disso? Ela responde à professora como se fosse o irmão mais novo. Sabe por quê? Porque não aprendeu limites em casa. Quem deve ensinar é o pai, é a mãe. Esse menino tem que aprender que aquela senhora ali é minha professora. Aquele senhor aí é meu professor. Então, se a criança não aprender a respeitar outras entidades, não vai respeitar o pastor. Não vai respeitar a professora da escola bíblica dominical. Não vai respeitar a professora no colégio. Por quê? Porque esse menino não aprendeu princípio. É necessário que os pais treinem os filhos. Os filhos têm que ver, aquele senhor tem idade de ser o meu pai. Essa senhora tem a idade de ser a minha mãe, portanto, eu devo respeitá-la como se fosse a minha mãe. Quem é que deve ensinar isso nesse menino? É a senhora mãe, é o senhor pai. Então é importante que puxemos a orelha dos nossos filhos. Alguns filhos, eles se tornam muito mal educados porque eles recebem tudo dos pais. Deixa eu lhe contar uma coisa, queridos pais. A criança não tem a capacidade de escolher as coisas boas. Não, porque tem pai que dá tudo. Dá tudo para o menino, dá tudo para a criança. Não está certo. A criança não tem a capacidade de escolher a coisa boa. Caríssimo pai, se você der 2 barras ou uma caixa de chocolate para uma menina de 3 anos, se não colocar limite, essa menina vai romper todo o chocolate e vai te dar problemas amanhã. O que tem que fazer então, pastor Sabuena? Coloque limite. Tem que treinar. O filho tem que saber que até aqui não posso mais. Até aqui não posso mais. Quando ele aprender isto em casa, ele vai aplicar isso na escola. Vai aplicar isso na igreja. Vai aplicar isso aonde for. Porque ele aprendeu limites. Esses limites, quem tem que colocar tem de ser os pais. Portanto, pais, devemos treinar os nossos filhos a crer em outras entidades superiores a eles. Se esse menino estiver na creche, a mãe tem que ficar descansada. A minha filha me representa lá na creche. O meu filho, porque eu ensinei este menino, eu ensinei esta menina. Portanto, ela está fazendo uma coisa certa e daqui a pouco a professora da creche, a professora do colégio virá para elogiar a mãe ou o pai. Por quê? Porque de facto ensinaram. Estamos? Então, quem deve ser respeitado é toda pessoa que tem a idade de ser nosso pai ou a nossa mãe. Isto as crianças, os filhos precisam aprender com os pais. O quarto ponto para treinar focadamente o filho. O outro ponto para poder treinar focadamente os nossos filhos. Treine o seu filho a ser trabalhador. É isso mesmo que eu disse. O filho tem que aprender a ser trabalhador. Pai, o senhor que tem filho homem, se o pai for um molenga, permita-me usar essa expressão, o pai for um molenga, o pai não faz nada, o pai só fica em casa esperando quem vai pagar a primeira cerveja, quem vai lhe levar para algum lugar. O teu filho de 10 anos está de olho, ele está aprendendo.
Quando ele ser mais grande, ele vai saber, não, eu não preciso fazer nada, porque o meu pai não faz nada. É o seguinte, pais, uma das melhores maneiras de ensinar os nossos filhos é nós fazendo. Eu falei isso no princípio. Para o nosso filho aprender, o filho tem que ver que o pai está fazendo. É por isso que alguns pais não têm muito sucesso, não é? Alguns pais não têm muito sucesso ao ensinar os filhos, porque eles não fazem. Olha, se o pai disser, você tem que ser isso, o pai tem de ser aquilo que ele está dizendo para o filho ser. Senão, lamento, meu colega, pai, não vai ter sucesso. Portanto, o filho tem que aprender. O filho tem que saber que as coisas na vida se conquistam. Para conquistar exige trabalho. E não é trabalho pequeno, trabalho duro. O filho tem que saber que o pai acordou cedo ou acorda cedo. O pai trabalha duro para nos manter. O pai trabalha duro para pagar o colégio. Eu fiz o curso tal, curso Y, o pai trabalha duro. Este filho precisa aprender. De vez em quando, o pai deve conversar com este filho para ensiná-lo. Meu filho, você é homem. Meu filho, amanhã você vai ser pai. Amanhã você vai ter a responsabilidade que eu tenho. Tem de começar a ser treinado. Treine o seu filho. Agora, o pai também tem que saber sobre os planos e os sonhos dos filhos. Ao treinar focadamente os nossos filhos, é importante que a gente saiba qual é o sonho do nosso filho. Tem muito filho frustrado por aí, muitos filhos frustrados porque os pais querem que os filhos sejam uma coisa que os filhos não querem ser. Como é que eu vou treinar, afinal, focadamente, para eu ter sucesso? Treine o filho no sonho dele. Esse filho quer ser piloto, esse filho quer ser jornalista, esse filho quer ser médico, esse filho, etc. Conforme o sonho, o foco, o objetivo, a meta do teu filho, treine o seu filho. O seu filho tem que aprender a ser um trabalhador. Trabalho duro, então tem que mostrar para ele. O papai comprou esse carro, só que eu é que comprei. Você precisa trabalhar para comprar um dia este carro ou outro carro superior a isso. Isso aqui é trabalho duro. Não vamos permitir que os nossos filhos sejam os próximos molengas. Não. Os nossos filhos têm de ser aqueles que vão nos dar orgulho amanhã. Vão nos dar orgulho. Nós vamos dizer, aquele é meu filho, aquele é meu filho, aquele governador é meu filho, aquele lá vai um doutor, aquele é meu filho. Por quê? Porque ele aprendeu a trabalhar duro. Junto papai, mamãe. Outro princípio, o quinto princípio, para treinar focadamente os nossos filhos. Para treinar focadamente os nossos filhos. Treine o seu filho a ter consciência sobre as responsabilidades no lar. É isso mesmo. Os meninos, as meninas, os nossos filhos precisam aprender e a ter consciência sobre as responsabilidades no lar. Tem filhos que já podem assumir uma determinada responsabilidade em casa. Pode. Por exemplo, tem um filho homem, por exemplo. O pai não está. Quem é o homem de casa é esse menino aí. Por quê? Porque ele aprendeu. A mãe não está. Ou seja, o mano mais velho, alguém que já é responsável, se não tiver, quem está como responsável é esse menino ali. Por quê? Porque ele aprendeu, não é? Ele aprendeu estas responsabilidades. Então é importante, pais, que nós devemos também treinar os filhos sobre as responsabilidades no lar. Deixa eu lhe contar uma coisa, caro pai e mãe. Essas dicas que ora eu acabei de falar, terão êxito se o ambiente onde os filhos crescem for saudável. Tem pai que se esforça muito. Ele trabalha muito para educar, mas a criança não aprende. Por quê? É muito importante isso aqui que eu vou falar agora. O ambiente tem que ser saudável, tal como eu falei no princípio. Se a casa tiver guerra o tempo todo, as crianças não vão aprender. A criança não tem como aprender. Não tem como aprender. O lar, o clima em casa, o ambiente
tem de ser saudável. Aquele clima tenso de briga o tempo todo, palavrão daqui, palavrão de lá, a mãe chama todo tipo de nome para o filho. Os filhos estão a ver isso. Quando vocês brigam com o marido, você briga com o marido, você briga com a esposa, os meninos estão ali. Esse ambiente ali podre, esse ambiente ali contaminado, é impossível as crianças aprenderem. É por isso que as crianças não aprendem. Eu às vezes atendo algumas mães, alguns pais e falam: mas pastor, eu ensino, eu mando eles. Sabe por que eles não estão a aprender? O lugar onde os meninos estão diz muito. Diz muito. Está em guerra. Então precisa ter paz esse lugar. Precisa ter paz esse lugar. Então, faça de tudo. Converse com a esposa. Converse ali. Tem que ter paz. Tem que ter harmonia. A criança tem que se sentir bem em casa com os pais para poder aprender bem. Quando você vê que na tua casa tem tranquilidade, tem harmonia, tem paz, as crianças vão aprender. O que você ensinar, eles vão aprender. Contanto que nós, como pais, sejamos o exemplo. Tá bom? Sejamos o exemplo. É importante supervisionar tudo isso aqui que eu acabei de falar. Supervisione para saber se de fato o teu filho está aprendendo. Entendeu? O teu filho está aprendendo. Então, crie os seus filhos no temor do Senhor. O teu filho está aprendendo isso? Tem que ter alguém ali para supervisionar aquilo que o pai está passando para o filho. Estamos? Então, o filho está tendo vida devocional, o pai ou a mãe tem que supervisionar. Minha filha, meu filho, você tem orado? Qual foi o último capítulo da Bíblia que você leu? Tá? Em vez de comprar os telefones caros, eu sei que os pais amam comprar essas coisas para os filhos, compra uma Bíblia para a tua filha também. Compra uma Bíblia.